dois aqui em conjunto para cá, então dá duas vezes. Esse primeiro termo dá duas vezes psi1 estar, psi2 estar, psi1. É o primeiro termo. Vamos pegar o segundo termo. Aí a matriz aqui é 0 menos i e 0. Então isso aqui vai dar para nós menos i psi2 e psi1. Então isso aqui está dando para nós menos i psi1 estar, psi2 mais i psi2 estar, psi1. Então quando a gente vai elevar ao quadrado, né, o quadrado de 2, então vamos fatorar as potências aqui. Coloca esse menos i aqui na evidência. Vamos pegar isso aqui menos isso aqui. Certo? Menos i mais i. Quando eu levar ao quadrado, menos i ao quadrado é menos i. Quando eu levar esse cara ao quadrado, esse aqui ao quadrado é 0, esse aqui ao quadrado é 0, e vai ficar menos duas vezes esse vezes esse. Mas aí tem esse sinal menos. Vai ficar duas vezes psi1 estar, psi2 estar, psi1. E depois vamos pegar o terceiro termo, que é a matriz sigma 0. 1, 0, 0, menos 1. Vai ficar psi1 estar, psi1 menos psi2 estar, psi2. Então, ao quadrado, esse terceiro termo, o quadrado desse é 0, o quadrado desse é 0, vai ficar menos 2, psi1 estar, psi1, psi2 estar, psi2. Vou botar tudo na mesma ordem. Trago esse psi1 estar para cá, para formar psi1 estar, psi1. E o psi2 vem para cá. Então, eu vou botar o psi1 aqui e o psi2 aqui. Aí teve uma troca de sinal. Mesma coisa aqui. Eu trago o psi1 para cá, não acontece nada, mas quando eu passar o psi2 para cá, vai trocar de sinal. Então, ficou menos 6. Menos 6 sobre menos 3 dá 2. Então, bate direitinho, certo? Então, é só para a gente checar esse resultado. Agora, vocês poderiam ficar meio chocados pelo seguinte. Tá claro? Não, só uma verificação simples que eu fiz aqui. É só uma coisa boba, só para quem nunca viu isso, só para se convencer como é que a coisa funciona. Mas tudo que é peça-chave aí, os espinores são anticomutantes. Então, uma componente específica ao quadrado é sempre 0. Psi1 estar vezes psi1 não é 0. Mas psi1 ao quadrado é 0, psi1 estar ao quadrado é 0. Agora, observe o seguinte. Esse número que é real, psi dado de psi, é real. Se eu tirar o conjugado, o mediano conjugado dele, daí ele próprio. Então, esse número é real. Se o número é real, o quadrado dele deve ser positivo. Ou não negativo. Então, esse número aqui é maior ou igual a 0. A matriz sigma é hermitiana. Então, se eu pegar esse aqui, o hermitiano conjugado dele é exatamente psi dagger, sigma dagger, que é sigma, psi. Então, esse número também é um vetor real. Esse aqui é um vetor real. Esse aqui também tem que ser maior ou igual a 0. Mas tem um baita acionamento. Então, só estou chamando a atenção porque o cara poderia dizer, poxa, isso aqui é o quadrado de um número real. Isso aqui é o quadrado de um número real. Como é que pode o quadrado de um número real ser menos o quadrado de outro número real? É porque nós estamos trabalhando com uma álgebra diferente. Isso é verdade se nós estivéssemos trabalhando com a álgebra comutativa. Esse fato aqui, a gente verificou que essa relação aqui é verdadeira, está lá batido, né? Um lado igual ao outro, mas por que isso está acontecendo? Porque esses números têm uma característica muito interessante. Se eu pegar psi dagger psi e elevar a terceira potência, quem é psi dagger psi? Isso aqui é psi1 estar, psi1 mais psi2 estar, vou botar assim. Isso aqui é psi alfa estar, psi alfa, elevado à terceira potência, psi beta estar, psi beta, psi gama estar, psi gama. Então, nesse caso, como esses caras aqui, né, eu posso passar esse que eu botei, psi alfa estar, posso passar. Bom, a menos de um sinal, eu posso botar todos os estar na frente e todos os originais aqui, psi alfa, psi beta, psi gama.
a menos um sinal, quando eu anticomutável. Mas o que é importante aqui é o seguinte, aqui eu tenho 3 produtos, esse cara só pode ir de 1 a 2. Então, fatalmente, ou psi 1 ou psi 2 vai estar repetido aqui. Então, aqui, sem dúvida, pelo menos 2, na terceira potência, né, que isso aqui vai de 1 a 2, então isso aqui é psi 1, isso aqui é psi 2, isso aqui só pode ser psi 1, ou vice-versa, então isso aqui é sempre 0. Então, nós estamos lidando com um número que tem essa característica. O quadrado dele não é 0, mas a terceira potência dele é identicamente 0. Ele não é 0, o quadrado dele não é 0, isso aqui daqui não é 0. Então, esse cara não é 0, esse cara não é 0, mas o produto é 0. Então, esse é o tipo de álgebra que a gente está lidando. A gente está lidando com campos fermiônicos, tem que ter esse tipo de cuidado. Certo? Então, não, é por isso que esse sinal aqui não é tão assim fora de propósito, porque nós estamos lidando com uma álgebra de números que não são nulos, mas que a partir de uma certa potência, eles não se reproduzem mais. Se eu tivesse escrito hoje com 4 componentes, aí esses índices fossem de 1 até 4, aí tudo bem, tudo conteria. Mas se eu pegasse uma coisa que já tivesse a quinta potência, ia ser 0. Por causa da anticomutatividade. Então, nós estamos lidando, né? Na verdade, a pergunta que a gente se faz é qual é a representação matemática que eu posso dar para um número que não é 0, mas cujo quadrado é 0. Esse número não é 0, mas o quadrado dele é 0. Então, isso aí não pode nunca ser representado. Eu tenho uma expressão matricial para isso. Eu pegar essa matriz aqui, 0, 1, 0, 0, essa matriz não é nula, mas o quadrado dela é 0. Ou, se eu quiser pegar essa matriz não é nula, mas o quadrado dela é 0. Então, a gente tem que pensar que esses números, na verdade, eles são meio como se fossem matrizes, né? Eles não são meramente números. Por isso que eu não tenho tem que ter esse cuidado. Se a gente disser que o quadrado é 0, mas que é diferente, quer dizer, o quadrado de um número diferente de 0 é 0, esse número não pode ser pensado no corpo nem dos reais nem dos complexos. Tá? Ele deve ser pensado no corpo dos quadérnicos. Tá? Beleza. Só para chamar a atenção disso. Né? Então, por exemplo, se a gente tivesse uma expressão assim. Então, por isso, naquele lagrangiano, quando a gente colocou, podemos colocar esse termo aqui que é invariante de Gauge. Mas essa interação aqui, devido a essa propriedade, nada mais é do que esse termo. Como eu já tinha incluído esse termo aqui seria redundante. Essa é a forma que se dá introduzido no G. Não é um termo independente. Eu posso considerar esse só como sendo função de onda, sem ser o campo mesmo? Oi? Sem considerar como um campo mesmo fermiônico, eu posso botar esse só como função de onda? Boa pergunta. Se for função de onda, a função de onda não é um campo. Então a função de onda, ela é comutativa. Se você pegar, então se você pegar, por exemplo, a equação de Dirac como uma equação da mecânica quântica, a interpretação do psi, a equação, vocês têm lá a equação de Dirac na porta de vocês, né? Quem quiser, se esquecer da equação de Dirac, vai na sala que é 316, 319, né? Está lá, qual é essa equação aqui? Então, se você olhar para a equação de Dirac como uma equação, como uma função de onda, essa função é comutante. Então ela não tem nada a ver com isso, ela não é anticomutante, é uma função de onda. Agora, se você olhar para a equação de Dirac como uma equação para um campo, se esse cara agora tem um status não mais de uma função de onda, mas de um campo que satisfaz a certas relações de comutação, aí esse campo que passa a ser anticomutante. Então, na equação de Dirac, aquele curso que eu dei de equação de Dirac, você viu, o tempo todo a gente usava o psi como uma função de onda, função de onda de energia positiva, função de onda de energia negativa. Em nenhum momento a gente usou o fato da anticomutatividade. Esse problema só aparece no campo. Aqui, porque quando o senhor fez tá? O senhor não apareceu menos. Então, correto. Deve ter sido que ele mostrou. Isso, porque lá tinha um sinal mais. Porque lá não era objeto anticomutante, era o objeto comutante. Tá? Então, quem viu o curso de equação de Dirac vai ver que o sinal aqui é mais. Porque eu não usei a anticomutatividade dos psis quando passa por duas, tá certo? Foi bom que você tenha lembrado disso. Lembrar da tua infância. Né? Esse aqui é um curso já de adultos. Né? Então tá bom, deixa eu ver ali. A sua cidade tem festa, né, Luiz? Hoje é feriado em Niterói, não é? Coisa de do padroeiro, São João, né? Hoje é feriado lá, né?
acho que hoje também vou olhar no Juiz de Fora vai ser um jogo. Bom, só mais uma coisinha aqui. Por exemplo, se a gente pegar um termo desse tipo assim, cidade, sigma. Tradicionalmente dizem que a noite de São João também é a mais fria do ano. Isso, a noite de 23 para 24, né? É isso mesmo. Foi de ontem. Foi. Aqui no Rio, no Rio amanheceu aos 20 graus, né, cara? Isso aí. Cara, você é de Curitiba mesmo? Então, aí, lá deve estar gelando, né? Essa frente fria está lá também? Tá, também. Normalmente aqui, você é de Espírito Santo, então é a mesma coisa que a gente, né? A noite mais fria do ano é 23 para 24, né? E em Belém, cara, tem isso aí não, né? Sempre igual. Sempre igual, né? É o uniforme, né? Você é do Espírito Santo também, tem alguém, você de São Paulo, lá também é gelado essa época, né? Tem um clima, mas mais frio um pouco. Então, você é de Paulo, você é do interior, né? Taubaté é frio também. Também é friozinho, né? Aí Alexandre, das Fortalezas, aí, como é que é? Fala com nós aí. Vendo o verão agora lá, né? Agora é época de verão, não sei, né? Mas é verão, né? É o verão, chuva com chuva, né? Aí a estação da chuva agora é o verão, né? O inverno de vocês é no nosso verão, né? Também tem São João bom, né? A redenção, de São João bom, né? Um milagre. Vamos lá, pessoal. Então, só para a gente fazer essa reorganização, tem uma relação que pode ser útil, que pode aparecer algumas vezes, é essa aqui, por exemplo. Então, por exemplo, se nós quisermos aplicar essa relação aqui, é só aplicar direto isso aqui. Só que o operador P é um sigma I e o operador Q é um sigma I. Então isso aqui vai dar para nós menos um meio. E aí eu estou trazendo esse psi para cá. Esse lambda daqui vem para cá. Então esse psi vem para cá. Então vai ficar menos um meio de psi W, sigma A, psi. Então agora você está aplicando fórmula. Até eu estou. Estou aplicando fórmula. Viu? Uma certa hora a gente precisa, né? Então, olha lá, esse drag está aqui, esse carinha vem para cá. Então, agora o Q é esse cara aqui, é o outro sigma I, é um sigma I. O sigma A fica aqui no meio. E aí, esse carinha puxado para cá. Então, vai ficar o sigma I. Então, já fiz o rearranjamento. Já acoplei o psi com psi, Q com Q. Desacoplei o psi com Q. Então, desconstruir os dois bilineares e reconstruir dois novos bilineares, psi com psi, Q com Q. Somando agora, quando a identidade estiver aqui, então isso aqui vai dar para nós menos um meio. Estou dando intervalos, psidade é psi, identidade, quando aqui for a identidade. Então vai ficar equidade, sigma I, Q. Então isso aqui, ó, sigma I é sigma 1 mais sigma 2 mais sigma 3. Cada um deles ao quadrado da identidade, então aqui vai produzir um fator 3 vezes a identidade. Então vai ficar menos 3 meios de equidade aqui. E aí agora, quando fizer esse índice, correr nos jogos, né? Os sigmas mesmo, né? Então menos um meio, psidade, sigma J. Psi, equidade, sigma I, sigma J, sigma I. Aí agora é só lembrar, né? Se o sigma I, sigma J, delta IJ, vezes a identidade, mais I, epsilon, IJ, kappa, sigma kappa. Certo? Então, sigma I, sigma J, é isso. Agora multiplicando isso aí por sigma I. Vai ficar sigma I, sigma J, sigma I. Então, quando eu multiplicar isso aqui por sigma I, vai ficar sigma J. Primeiro termo vai dar sigma J. Eu vou multiplicar aqui por sigma I, então delta J, sigma I dá sigma J. Aqui vai ficar mais IF JK. Sigma kappa, sigma I. Agora, sigma kappa, sigma I vai dar um delta de kappa I vezes a identidade. Mas aí o delta de
KI com esse epsilon de J, K dá zero. Porque o delta vai fazer com que o índice K e o índice I se contraiem, e aí dentro do epsilon isso é fatal. Então aqui vai sobrar para nós simplesmente o I, epsilon K e L, sigma L. Certo? Então essa relação aqui está dando para nós sigma J mais I. Aí epsilon e JK. Epsilon K. E aí vou botar como arrumar isso aqui bonitinho. Então, epsilon e JK. Aí então tem dois I's aqui, vai dar menos 1. Já estou consumindo esse I com esse I aqui. Epsilon e JK vezes epsilon K e L. Vamos fazer o seguinte, vamos botar esse K cá na frente, vai ficar epsilon K J, é isso? K e J, perdão. Vou botar o K cá na frente, vai ficar K e J. E esse aqui, epsilon K e L. Então, essa relaçãozinha aqui tem duas contrações aqui, KI com KI. Isso aqui dá para nós 2 vezes delta de JL. Então isso aqui vai dar um fator 2 delta de JL. 2 delta de JL vezes sigma L vai dar 2 sigma J. Menos 2 sigma J menos 2 sigma J dá menos sigma J. Então isso aqui dá menos sigma. Então a gente pode dizer o seguinte, que esse aqui dá para nós Dagger, sigma aqui, escalar, Dagger, sigma psi, está dando para nós, menos 3 meios, e Dagger, psi, Dagger, e aí vai ficar mais um meio, e Dagger, sigma j, psi, vai ficar menos com menos a mais, sabe? E aí vai ficar aqui Dagger, sigma, vai ficar psi, escalar. A gente pode escrever essa relação desse modo. Então pode ser útil em alguns casos, porque ela desacopla os espinores distintos. Então coloca tudo aqui e tudo aqui, certo? Legal? Então por aí vai. Deixa eu deixar uma tarefinha assim mais elaborada sobre isso, só para vocês treinarem com o Fitz. Tá? Vou deixar uma que que eu não posso aplicar fora. Tá? Uma coisa assim. Vamos lá, vou botar uma assim. Pegar um seja assim. É o seguinte, tem um espinor psi I, uma família de espinores psi, uma família de espinores QJ. Esses índices aqui são índices, vou botar essa para chamar de outro, vou chamar de I, e aqui chamar de I maiúsculo. Então esse I aqui varia de 1 a 3. E esse I grande, mas vou contar. Esse I pequeno varia de 1 a 2. Esse aqui é um dublete e aqui é um triplete. Não tem nada a ver com os índices espinoriais, não. Quer dizer, esse espinor aqui tem 2 índices. Ele é um espinor psi inicial. Tem um espinor psi1, os 2 índices alfas, e o espinor psi2, os 2 índices que eu chamava de índice de flavor, né? I e J são flavors. Designam diferentes espinores. Então tem um espinor que está num dublete, eu tenho um dublete de espinores, e tem um triplete de espinores. Por exemplo, pode ser um dublete de SO2 e um triplete de SO2, por exemplo.
um dublete de SO4 e um triplete de SO4, por exemplo. Mas vamos dizer que seja, é como se tivesse uma simetria SO2. Esses são flavors, ligados a representações irredutíveis do grupo SO2. Por que SO2 é importante? Quem vai fazer física do grafeno vai ver que tem várias propostas, né, de Hamiltoniano com essa simetria SO2, porque nós temos duas cadeias de elétrons, né? Duas redes do grafeno, né? Que faz aquela rede chamada rede hexagonal. Então tem é o átomo de carbono, na verdade. Então tem uma rede de elétrons num triângulo e uma outra rede de elétrons. Então, esses elétrons no grafeno é como se tivesse um dublete de campos fermiônicos. E nós podemos ter situações em que aparecem tripletes também, quando se introduz espinho. Então, eu estou colocando isso, porque isso aqui não é um mero exercício, é só para quem vai fazer, vamos dizer, nossa área, física de partículas, teoria de campo, vai ter oportunidade de mexer mais com essa simetria. Mas às vezes quem está muito acostumado, né, estou colocando para quando aparecer na hora de ler o paper, não ficar muito fora da corrente, né, da literatura corrente. Essas simetrias SO2 estão aparecendo em múltiplas situações de matéria condensada. Na verdade, não só SO2, mas SO2 é mais recorrente. Então, suponho que eu tenho duas famílias de campo. Um dublete de SO2, duas famílias de campos fermiônicos. Então, eu tenho duas famílias de campo, né? Quer dizer, dois tipos de elétrons, né? Esse aqui é o índice de Flavor. Então, eu tenho um fermium índice 1, com índices alfa, 1 e 2, e um fermium índice 2, com índices alfa, 1 e 2. E aqui é a mesma coisa. Eu tenho um fermium Ki 1, 2, 3, com índices alfa. Então, são famílias distintas, certo? Então, vamos dizer que eu estou colocando agora o rearranjamento de Firth em presença de simetria interna. Então, vamos dizer que eu tivesse essa seguinte situação. Não é uma coisa mais simples, depois eu vou puxar uma coisa mais complicada. A primeira possibilidade seria essa. Se eu tivesse aqui esse Si e aqui acoplado, vamos dizer, aqui tem um tensor T, I, e aqui um Ki. Então eu estou formando um bilinear. Esse tensor aqui, T e I, é um tensor de SO2. É um tensor que acopla duas representações de SO2. Ele está acoplando um dublete de SO2 com um triplete de SO2. Ele está pegando, então, esse índice casa com esse índice varre de 1 a 2 e esse índice varre de 1 a 3. Então, quando isso aqui é 1, isso aqui pode correr de 1 a 3. Quando isso aqui é 2, isso aqui pode correr de 1 a 3. Lembre-se que aqui dentro está implícito o índice fatorial. Na verdade, isso aqui é o seguinte, é psi I alfa star T I alfa. O produto espinorial está aqui. Esse T ele não tem índices espinoriais do espaço-tempo. Ele só tem índice de Flavor. Ele acopla SO2 com SO2. Ele não está acoplando o índice alfa do espinor com o índice beta do espinor. Esse índice alfa é o índice espinorial de SO3. Então, na verdade, aí você pode usar, se gosta de fórmula, sabe que SO3 é equivalente a SO2. Aí o cara, mas aquele SO3 SO2 não é. Está claro, Alexandre?
Percebeu? Percebeu a tua dúvida? Você está falando de um ano tudo para... Percebeu a tua dúvida? Que vai aparecer semana que vem na sala? Vai passar e-mail domingo, 2 horas da madrugada, marcando encontro terça-feira, às 2 da tarde, para poder saber desse índice. Entendeu? O que vai acontecer domingo à noite? O que vai acontecer terça tarde? Diz que não. Não vai acontecer isso, por favor. Não vai acontecer, né? Vai, tudo bem, já estou preparado. Mas está claro o conceito aí? A gente está acoplando índice fermiônico aqui. Isso aqui então está não poder escrevendo. Também escrever, tá? Está implícito que isso aqui é um produto. Vocês poderiam até, se quiser, poderiam até ter escrito assim, ó. P, I, psi, I, W, I. Aí sim, isso aqui está dizendo, isso aqui é um produto, isso aqui é um escalar do grupo de rotação, SO3, porque tem o índice alfa aqui, isso aqui é um escalar de rotação. Porém, isso aqui não é um escalar de SO2, só vai ser um escalar de SO2 depois que fechar com isso, que aí não sobra índice nenhum. Do ponto de vista de SO2, isso aqui é um tensor, isso aqui é outro tensor, esse tensor multiplicado por esse tensor, lá no final do dia um escalar, não sobra índice nenhum, está aí contraído com I grande, não sobra índice de SO2 e nem sobra índice de SO3, tá claro? Eu só estou colocando aqui. Então eu tenho um tensor que acopla essas duas representações. Acopla o dublete com o triplete, vamos colocar assim. E aqui eu teria algo do tipo, vamos colocar aqui, psi, psi, aqui, J, aqui vamos chamar de tensor W, JJ, e aqui o psi. Então é tipo aquilo ali, só que esses operadores aqui não são os operadores que estão na fórmula, não são os operadores do espaço de SO3, são espaço de SO2. Então, vocês vão fazer o rearranjamento aqui e vão ver como é que esses tensores vão se deslocar. É isso que eu estou querendo ver. Então, fazer o fio disso aqui. Então, fazer esse. Agora, deixa eu pensar numa outra coisa aqui. Então, essa é a primeira tarefa 1 dentro do fio. Vai fazer uma outra tarefinha agora, vai ser a seguinte. Parar aqui. A seguinte situação agora. Suponha que eu tenho um vetor A. Esse vetor A é um triplete de SO2. Se ele é um triplete de SO2, significa que ele é um vetor com 3 índices de SO2. I, que vai de 1 até 3. Então, de novo, estou dizendo que ele é um vetor, ou seja, a componente AX, eu tenho um vetor A1, um componente XYZ, tenho um vetor A2, um componente XYZ, tenho um vetor A3, um componente XYZ, ou seja, esses são 3 flavors, e esse vetor. Então, tem um vetor aparecendo em 3 estados, né? Em 3
flavors de SO2, então um triplete de SO2. Mas cada I, mas aqui não é índice de vetor do espaço-tempo, isso aqui é índice de vetor de SO2. Tá? O vetor do espaço-tempo é muito índice. Então, suponho que eu tenho essa situação, em que eu vou formar esse objeto aqui. E aí, para nós, vou botar o seguinte, o nosso psi continua sendo um dublete. Então, psi é um dublete de SO2. Então, esse I pequeno varia de 1 a 2. Então, são dois férmions, dois sabores de férmio, que formam um dublete de SO2. Vamos manter o nosso Ki também. Nosso Ki é o triplete de SO2. É um outro triplete. É um triplete de natureza estenorial. Então eu tenho, nesse modelo, eu tenho um triplete de SO2, um triplete vetorial de SO2, poderia estar fazendo justamente papel tipo campo de Young-Mills, né? Eu não fiz ainda com vocês, mas vou falar no próximo aula. Então isso aqui é Young-Mills de SO2. Então, é campo vetorial, isso aqui é campo fermiônico, isso aqui é campo fermiônico. Então, eu tenho um dublete de férmions, tenho um triplete de férmions e tenho um triplete de campos vetoriais. Sério, hoje falou seminário de neutrino, não é sério? Então, nos modelos de neutrino massivo, pode acontecer isso. Eu posso ter também triplete de férmions ou posso ter dublete de férmions. No modelo padrão, o que nós temos é um dublete de férmions. Nós temos o elétron, o neutrino do elétron e o elétron do mesmo campo. Então, é como se fossem os dois sabores daquele objeto. São o primeiro sabor, psi1, é o neutrino, o segundo sabor, psi2, é o elétron. Então, do ponto de vista das interações práticas, né, o elétron e o neutrino é como se fossem dois sabores distintos do mesmo objeto. Então, é colocando essa situação. E o campo A, que é o triplete, seria o campo bóson de Higgs. Então, onde vai sair W+, W-. Só simulando alguma coisa, o que está por trás desse exercício, na verdade, a teoria eletrofrágil. Então, eu vou botar a seguinte situação. Vamos dizer que eu pego esse férmio aqui, esse Dagger, coloque aqui o meu A, um triplete, e coloque aqui o meu psi. E aí, faço o produto escalar disso aqui. Aqui eu já estou dando o contrário. Eu estou dando os objetos bilineares construídos, eu quero acoplar agora quem não está acoplado. Então, fazer o Firtz aqui nesse caso aqui, é o Firtz para criar os acoplamentos ou acoplamento. O acoplamento de psico aqui. Certo? Vamos para esses exercícios aí para vocês treinarem um pouquinho, tá bom? Vou dar um intervalo aqui, aí olha, quem quiser, ou sério, você que está acostumado a cortar o pão, tem um pãozinho feito em casa, muito gostoso, todo de grão,